Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar sobre props. Props em React são propriedades de um componente. Nós vimos que elementos React a gente pode passar atributos e eventos para ele. E o React entende isso, porque esses elementos são fornecidos pelo React. Já componente não. Nós criamos componente, então nós temos que lidar com qualquer propriedade que passemos para esses componentes. Mas por que a gente precisa passar propriedades para componentes? Bom, basicamente quando a gente quer customizar o componente. Se a gente cria um componente que não recebe propriedade nenhuma, valor nenhuma, informação nenhuma, ele vai sempre o mesmo. Sempre que eu executar ele, ele vai ser a mesma coisa. É como se fosse eu tenho uma tag de âncora. Porém, eu preciso dizer para onde vai essa âncora. Para isso serve a propriedade href. No caso do componente, a mesma coisa. Quando eu crio o componente, esse componente pode receber informação, pode receber propriedade. Então, serve para customizar um componente. Essas propriedades são passadas no JSX como atributos, como se fosse HTML, que eu coloco lá href ou alguma coisa. A diferença é que esses atributos eu que invento, já que eu que vou lidar com eles, então pode ser qualquer nome. E esses atributos, a gente chama de props, essas props são recebidas como um grande objeto pelo componente. Então, vamos ver isso aqui no código. Bom, eu tenho aqui nosso projeto React da última aula. Eu vou tirar aqui o app, deixar só o app sem propriedade nenhuma, né, sem atributo nenhum. E aqui no app eu vou criar um novo componente. Mas para isso é comum a gente criar da pasta src uma outra pasta chamada components e nessa pasta criar os componentes. Então eu vou criar um componente chamado herói.jsx. O que é um componente? É uma função, function herói. E aqui eu vou eu vou exportar como padrão a função herói. E aqui eu vou retornar um H1 Superman. Bom, se eu exportei, se eu quiser usar aqui no app, eu vou apagar o que está aqui, eu preciso importar. Então vamos importar. Import herói. Já vem aqui no autocomplete, baixa da tab, no componentes herói. Posso botar .jsx ou não, tanto faz, o vídeo funciona com ambos. E aqui no return eu vou instanciar esse componente, ou renderizar. Instanciar acho que é melhor. Então coloque aqui herói. Normalmente toda vez que eu abrir uma tag eu tenho que fechar. Então agora eu estou instanciando esse componente herói que foi definido aqui nesse arquivo com essa função herói. Vamos ver lá no navegador, nós temos aqui Superman. Bom, eu posso instanciar quantos eu quiser. Vou botar uma div aqui. Div. E tirar essa div, botar aqui embaixo. Eu vou botar 3 heróis. Herói. Só 2, na verdade. Bom, 2 heróis. Então veja que está aqui Superman, Superman, porém, eu não consigo customizar ele. Sempre vai aparecer Superman. Seria legal se eu pudesse trocar um para Superman para Batman. Então a gente pode fazer isso, como passando propriedade para esse componente. Eu passo como atributos dessa tag customizada. Então, se eu botar aqui nome, eu vou passar o nome do herói. Aqui eu vou botar Superman. E esse outro aqui eu vou mudar, vai ser nome igual Batman. Muito bem, passei, porém eu tenho que receber aqui, certo? Como é que eu recebo aqui essa propriedade, esse atributo nome? Bom, todos os atributos que eu colocar ali vão vir num único grande objeto. Então, vamos ver o que essa recebe. Vou chamar de props. Seja lá o que foi isso, props. Vou dar um console log props. Vamos ver lá no navegador o que está recebendo. Veja, é um objeto que tem aqui nome Superman. Então, eu passo lá com um atributo e recebo como um grande objeto. Se eu passar um outro atributo aqui, por exemplo, identidade secreta. Vou só identidade. Aqui é o Clark Kent. O que eu errei? Clark Kent. Esse outro não vou passar. Então veja aqui. Agora, meu objeto. Vou dar o reload só para. Meu objeto tem duas propriedades, né? Dois campos, não para dois campos. Um, identidade. O outro, nome. Então, é assim que eu passo informação para o meu componente. Então, aqui, já que eu peguei esse props, agora eu posso usar aqui. Então, eu vou abrir e fechar chaves, um ambiente JavaScript, vou avaliar uma expressão, vou colocar props.nome. Vou salvar. Agora veja que um é Superman e o outro é Batman. Então, assim eu consigo customizar meu componente. Esse outro propriedade que eu passei, esse outro atributo, identidade, posso passar, ele está aqui, mas eu não estou usando, então não está servindo para nada. Novamente,
tudo que eu passar para componente, eu preciso lidar com isso. Se eu passar uma função, eu posso passar função? Posso. Vamos dizer aqui que eu queira botar um onClick. OnClick. Só que eu vou definir essa função aqui, certo? Vamos definir essa função aqui. Function alert, alerta, vou chamar de alerta, e aqui eu vou dar um alert, clicou, por exemplo. Agora eu vou passar aqui, eu vou tirar essa identidade que eu não estou usando, vou passar qualquer coisa, eu posso até botar um onClick aqui, certo? Apesar que esse onClick não existe nesse componente. Então, para não confundir, vou botar meu onClick. Só para mudar de nome. Então, vou passar aqui o alerta, certo? Agora aqui, como é um H1, esse H1 ele tem um onClick nativo dele, eu posso colocar props meu onClick. Vou agora salvar, vou clicar aqui, veja que quando eu clico, aparece clicou. Então, resumindo, props é uma forma de passar informação para componente como atributos dessa tag customizada.